Olá, pessoal, bom dia. Tudo bem com vocês? Ainda falando sobre biotecnologia, nós vamos falar um pouquinho hoje sobre os alimentos transgênicos e também sobre os alimentos transgênicos aqui no Brasil. O que são esses organismos geneticamente modificados? Na realidade, envolve uma inserção do DNA de um organismo ou a modificação do DNA do próprio organismo por algumas técnicas que são chamadas técnicas recombinantes. Mas para a gente entender como é que nós chegamos no nível que nós estamos hoje em relação aos transgênicos, primeiro nós precisamos entender um pouco da história. Então, o precursor de toda essa pesquisa que nós temos hoje, na verdade, de toda essa desenvoltura que nós temos hoje em relação também aos transgênicos, foi Mendel. Então, lembra quando nós estudamos sobre as características das ervilhas? Que ele fez o plantio e aí ele descobriu as características. Ele descobriu que quando havia o cruzamento entre as ervilhas verde lisas e amarelo lisas, poderia ter aí um terceiro tipo de ervilha, e aí inicialmente nós temos as características da primeira lei de Mendel, em que nós conseguimos encontrar uma característica hereditária, e aí na segunda lei de Mendel nós encontramos uma segunda característica hereditária. Já em 1953, Watson e Crick, eles conseguiram mapear o DNA. Mapear a estrutura do DNA. E aí conseguiu descobrir algumas, com esse mapeamento na realidade da estrutura do DNA, conseguiu avançar ainda mais nas pesquisas, não só em relação aos transgênicos, como em relação à própria genética em si. E o que é o DNA? Vamos apenas relembrar o que é o DNA. O DNA são as duas fitas que elas se ligam de um modo bastante preciso. E aí ele é constituído por 4 componentes que são chamados desoxirribonucleotídeos ou desoxirribonucleicos. Nós temos a adenina, a timina, a citosina e a guanina, que elas são abreviadas como A, T, C e G. Belezinha, pessoal? Então é assim, na próxima aula nós vamos dar continuidade ao DNA, inclusive, para que a gente possa entender um pouco mais sobre os transgênicos. Deus abençoe e estamos orando por vocês.